Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Que a sua quarta-feira seja muito abençoada e que o Espírito Santo te conduza em tudo. Como temos visto, uma ação direta, profunda e especial do Espírito Santo na vida dos apóstolos, fazendo com que eles pregassem o Evangelho e não tivessem medo. Vemos também que Deus pode fazer o mesmo pelas nossas vidas. Então, que o Espírito Santo te conduza neste dia, que você seja um pregador do Evangelho, que você fale acerca das boas novas e que você viva o Cristo ressurreto neste dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e eu peço que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 18. Vamos ler aqui do 12 ao 17. Vamos ver aqui uma situação um tanto quanto inusitada, mas que favoreceu os cristãos, aqueles que apenas queriam pregar o Cristo ressurreto, diante de um povo ali, de um aglomerado de judeus. Eles estavam ali posicionados, querendo apenas que o evangelho fosse pregado. Receberam todo tipo de injúria e oposição possível para a sua época, mas mesmo assim não desistiram, continuaram. Olha o que o texto nos diz. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. Lembrando que Paulo já estava ali entre eles há 1 ano e meio. Ele tentou pregar na sinagoga, não foi aceito. Então, sacudiu lá a poeira do seu manto e foi pregar para os gentios. Quando chega até os gentios, o evangelho é muito bem aceito. E ali o texto bíblico diz, no versículo anterior ao 12º, diz assim, ó: assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra. Então olha só, Paulo investe mesmo, ele mergulha na cidade de Corinto e ali ele vai discipulando, ensinando a palavra de Deus para aqueles que estavam disponíveis para aprender. Aí o texto continua no 12º, sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Todavia, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. Então mandou expulsá-los do tribunal. Assim, todos se voltaram contra Sóstenes, o líder da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, porém, não demonstrou nenhuma preocupação com isso. E aqui encerra-se o texto. Por mais que a situação seja terrível, né? Porque a palavra utilizada aqui é espancar. Então, bateram conscientemente, freneticamente, até que talvez o rapaz tivesse estirado no chão. Então, é o que acontece. Na realidade, o Evangelho de Cristo Jesus, né, a cruz do Calvário, ela causa estranheza, ela é escandalosa. Quando pregamos o Cristo ressurreto, naturalmente e automaticamente somos perseguidos. Se você tem vivido o Cristo em sua vida, muito provavelmente você está sendo perseguido, porque Cristo, ele vai lhe ensinar o que é o amor, ele vai lhe ensinar a retribuir o mal com o bem, ele vai lhe ensinar o que é integridade de caráter, então viver aquilo que prega, pregar aquilo que vive. O Espírito Santo de Deus vai nos direcionar a uma vida reta, justa, santa, para agradar o nosso Senhor, para viver como o Senhor, o nosso Senhor, viveu. E isso é totalmente contrário ao mundo. Tente ser honesto num ambiente de trabalho onde os seus colegas são desonestos. Eles ficarão desconfiados de você. Tente ser honesto, né, no meio da política, onde já foi instaurado ali, né, a corrupção de uma maneira sistemática. Tente ser honesto nesse ambiente e você sofrerá com esses algozes que são desonestos e corruptos. Em qualquer ambiente que você tente amar, sendo que as pessoas querem odiar, você será perseguido, caluniado e de alguma maneira vão tentar te derrubar. É assim que acontece. Nesse Brasil que nós vivemos, quando encontramos uma pessoa honesta, o mundo tenta de todas as maneiras desfazer a honestidade dela, a integridade dela e fazer com que ela mais se pareça com o mundo
do que com Cristo. Mas nós não podemos ser assim. Aqui nós estamos diante de Paulo que anteriormente, ontem eu falei sobre isso, recebeu uma visão de Deus. Deus disse a ele em sonho: fique aí, permaneça aí, não vá embora, tenha coragem, né? Você vai ser perseguido, caluniado, maltratado, açoitado, vai sofrer mesmo na pele, literalmente, mas permaneça, não vá embora. Então aqui nós vemos um apóstolo Paulo corajoso. Por quê? Porque o Espírito o capacitou para isso. E agora, decorrendo nesse texto aqui, né, logo após esse 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus, esses mesmos judeus que estavam se opondo a ele na sinagoga o levam ao julgamento. Só que ali, o procônsul, né, Gálio, ele olha a situação da seguinte maneira: bom, se vocês judeus, né, têm autonomia e liberdade para pregar a sua religião, por que esses não podem pregar a religião deles? Então todos são livres para pregar suas religiões, não há problema nenhum. Isso é um problema de vocês, resolva entre vocês. Eles esperavam que a vinda deste Gálio, né, o procônsul de Acaia, esse homem fosse favorável e ficasse do lado deles. A intenção deles era de alguma maneira fazer a cabeça desse procônsul para que ele determinasse que a religião do caminho, o cristianismo, fosse proibido naquela região e talvez em todo o império. Mas isso não aconteceu, pelo contrário, o tiro saiu pela culatra, né? Ali Gálio, ele determina que não há nada de errado em pregar aquela religião que falava do Cristo, de Jesus Cristo, que foi ressurreto, morreu, viveu, morreu, ressuscitou, ao terceiro dia e vivo está, não havia problema nenhum. Era uma religião como qualquer outra religião. E isso os deixou furiosos. E o que eles fazem? O primeiro que está na reta é o que sofre as consequências. Então, o líder da sinagoga aqui, ele é jogado para fora e ele é espancado, Sóstenes, é espancado diante das autoridades romanas e também diante ali das autoridades judaicas. E é por aí que o evangelho para. O evangelho para quando alguém sofre esse tipo de situação? De maneira nenhuma. Se levantam e seguem, prosseguem. É o caminho. O caminho é esse, né? Quando você prega o Cristo, vive o Cristo, você sofrerá perseguições. Afinal de contas, Cristo Jesus já havia nos dito que isso aconteceria. Então não há nenhuma novidade. O diabo está furioso porque o evangelho é o poder de Deus para a restauração, a restituição de uma vida, para a salvação de um ser humano. E o diabo não pode permitir isso. Ele quer que todos vivam debaixo da condenação que ele estabeleceu, que ele quer, que ele já recebeu para a sua própria vida e o que ele quer também para a vida de outros. Então, estaremos em guerra o tempo todo. Paulo aqui estava pregando o Cristo ressurreto, sofrendo as perseguições. Sóstenes foi espancado, talvez foi largado ali, estirado no chão, mas convicto da sua fé em Cristo Jesus. Olha que interessante, John Stott, ele corrobora essa ideia dizendo que na prática o procônsul deu um veredito favorável à fé cristã e estabeleceu um precedente significativo. O evangelho não podia ser acusado de ilegalidade, pois a sua liberdade como religio licita fora assegurada pela política imperial. Então, como eu disse para você, o tiro sai pela culatra. Eles tentam de todas as maneiras fazer com que o cristianismo se tornasse uma religião que não poderia ser pregada, algo que seria crime falar sobre, mas no fim das contas não foi o que aconteceu. Aconteceu justamente o contrário, justamente o oposto. Warren Wiersbe destaca que no livro de Atos, Lucas enfatiza a relação entre o governo romano e a igreja cristã. Embora seja verdade que um conselho de judeus tenha proibido os apóstolos de pregar, não há evidências em Atos de que Roma tenha feito o mesmo. Aliás, em Filipos, Corinto e Éfeso, os governantes romanos se mostraram não apenas tolerantes, mas também cooperativos com o evangelho que estava sendo pregado. Amém? Então, quando Deus quer, o diabo não pode se opor. Quando Deus diz sim, o diabo não tem condições nenhuma de dizer não. Ele está debaixo da orientação divina, ele está debaixo da autoridade de Deus. Se Deus nos orienta, nos dirige, nos comissiona a pregar o evangelho,
é o que nós devemos fazer. Então, espero que neste dia, este ato aqui, que você está vendo, esse breve relato, essa breve narrativa, possa levar o seu coração a um encorajamento de você prosseguir. Pregue com a sua vida, viva em integridade, pregue o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, para a salvação de almas que estão perdidas. O Senhor te escolheu para isso e que você e eu sejamos como os apóstolos, que com coragem e ousadia pregaram o Evangelho, não desistiram, não deram um passo para trás, mas seguiram fielmente o que o Espírito Santo lhes direcionava, da mesma maneira que os capacitava. Amém? Que assim seja comigo e com você. Jesus, muito obrigado por este dia, obrigado pelo teu cuidado conosco, pela tua graça e bondade, pelo teu favor imerecido em nossas vidas e pela direção do Espírito Santo. Seguimos com fé, meu Pai, e com ousadia, sabendo que este é o dia que o Senhor agiu. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio de viver esta quarta-feira. Guia-nos segundo a tua vontade, dá-nos, ó Pai, aquilo que necessitamos e que precisamos, e da mesma maneira, Pai, livra-nos de todo mal e também das tentações. Muito obrigado, Pai, por esse tempo juntos aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma quarta-feira abençoadíssima e amanhã nos vemos aqui novamente. Fique na paz do Senhor Jesus.